Pequenas ponderações antes de passar a palavra ao professor Luiz Cláudio, e reforçar, ratificar essa importância do colegiado. Efetivamente, sempre me pareceu que decisões monocráticas são deletérias para o próprio poder. E, em boa hora, na verdade, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu o dever de uma maior e melhor fundamentação e liberou, franqueou mais a sustentação oral dos advogados nas sessões de julgamento. De modo que, e eu dou o exemplo da 5ª Câmara Civil, onde eu atuo há 8 anos, nós, na 5ª Câmara Civil, efetivamente, somente julgamos monocraticamente aquilo que está ratificado por tese já estabelecida no Supremo e no STJ. Todas as demais questões, das mais, vamos dizer assim, simples a nível jurídico, mas não desfazendo do nível fático, como, por exemplo, um pedido de gratuidade de justiça, que é de simplicidade jurídica, mas pode ter uma repercussão muito complexa na vida das pessoas, né? ou quando é denegada a gratuidade, ou quando ela é concedida, desde essas questões até questões que envolvem contratos complexos, envolvendo valores muito altos, tudo isso é agora levado ao conhecimento do colegiado. E o interessante é também que as próprias dúvidas, professor, nossas próprias dúvidas, acabam surgindo com as sustentações orais dos advogados, muitas vezes, tanto assim que o Código de Processo Civil, também de uma forma muito inteligente, permitiu hoje uma ferramenta que é o pedido de vista do próprio relator, né? Porque o relator não é efetivamente esse Deus Todo-Poderoso, né? Ele deve e tem sempre, e muitas vezes, dúvidas, de modo que uma boa sustentação oral dos advogados, principalmente quando as duas partes o fazem, pode suscitar essa questão e imprimir no próprio relator uma dúvida tão pertinente que é melhor tirar e não dizer aquilo que você inicialmente tinha pensado que era o correto. E só também para complementar, nós temos hoje no tribunal, e muitas, não digo todas, mas muitas das câmaras já adotam esse tipo de troca de informações, nós temos o pré-julgamento eletrônico, de modo que nos comunicamos através do sistema para debater os processos. Não é a mesma coisa que acontece na Corte Suprema Americana, mas é uma modificação muito importante que foi trazida pelo ferramental da informática, né? As duas outras coisas que são efetivamente de serem pontuadas e que me preocupam, por quê? Porque, na verdade, aquilo que você estabelece como regra para o Supremo vai ter repercussão, obviamente, em todas as instâncias judiciárias inferiores, né? A gente não pode dizer que é importante o colegiado lá em cima sem estar, na verdade, estabelecendo a importância da colegialidade também para os órgãos de 2º grau dos tribunais, né? Mas nós temos realmente essa diferença da quantidade. A quantidade, e isso é uma situação que a sociedade civil tem que perceber. Daí a necessidade das pessoas estarem presentes em eventos como esse, estarem presentes em cursos que a gente, na verdade, dá, não só o Poder Judiciário, mas outras entidades e instituições, para dar a conhecer como é que funciona o nosso sistema, quais são os deveres, quais são os direitos, para que o índice, o número de litígio diminua. Porque, na medida em que você tem uma quantidade muito alta, você obrigatoriamente, porque sozinho ninguém mais trabalha, Luiz Eduardo, o juiz de 1º grau, hoje tem uma assessoria de 3 pessoas no gabinete, não é isso? E nós, no tribunal, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, temos 6 assessores. Então, sozinho ninguém trabalha, porque a quantidade é enorme, e, além da quantidade, não é só a quantidade, é a complexidade, o que demanda leitura. Você tem que ler tudo.
Você tem que ler tudo. Não interessa, você ganha o salário, tem que ler tudo. Seja de 5 horas da manhã até a madrugada do dia seguinte, você tem que ler tudo. Mas é claro que o cansaço e o nível de vamos dizer assim, força que as partes e seus advogados exercem acaba criando um nível de fricção, às vezes inevitável. Então, é importante que essas ferramentas novas de mediação, conciliação e a compreensão de direitos e deveres, e nós vivemos numa sociedade muito conflituosa, seja bem compreendida, para que também o nível de conflito diminua, né? E, por último, eu quero só fazer uma observação quanto à transparência daquilo que ganha o magistrado em palestras. Eu estou absolutamente de acordo com o professor Casagrande, mas dizer que nos eventos dos fóruns da Emerge, ninguém recebe nada. Isso é importante também dizer, fazer aqui uma propaganda que são todos convidados voluntários, né? E que saem das suas atividades normais e vêm aqui prestar esse serviço social que eu acho de uma importância enorme, né? É claro que a Emerge paga seus professores e paga hora-aula. E essa hora-aula, ela varia um pouquinho de acordo com o nível acadêmico do professor, se ele é só juiz ou só promotor. Não levem a sério não levem para o lado negativo essa palavra só, mas eu estou pautando a hierarquia acadêmica, né? Então, recebe um determinado valor, se é mestre, fez mestrado, né? Ele recebe um outro valor, e se é doutor ou pós-doutor, ele vai receber um outro valor. E esses valores são os mesmos valores que pagam as universidades, de um modo geral. Então, dito isso, e deixando no ar a palavra accountability, que eu acho que é muito importante, que deve aparecer em breve, eu passo a palavra ao professor Luiz Cláudio. Obrigado, bom dia a todos. Saudar aqui a doutora Cristina Gauli, agradecer pelo convite aqui para voltar na Emerge. Sempre bom estar aqui na Emerge, já dei algumas aulas aqui, é sempre bom estar de volta. Saudar aqui os debatedores, doutor Eduardo Castro Neves, doutor Rodrigo Valadão, parabenizar o professor Casagrande pela fala, brilhante. E antes de eu até começar, eu queria falar umas coisas que eu acho interessante. Você trouxe vários aspectos, né, não só do constitucionalismo, mas debates sobre jurisdição constitucional. Também me incomoda um pouquinho essa questão de você ter um modelo concentrado junto com um modelo difuso, que foram criados modelos em momentos temporais distintos, né? Como o senhor destacou muito bem. E uma coisa que me chama a atenção, eu sempre falo muito isso em aula, e aqui tem vários alunos do BMEC que estão aqui presentes também, é muito bacana ver os alunos vindo aqui também para as palestras, é que o modelo de controle concentrado me parece um pouquinho também antidemocrático, na medida em que o acesso à corte ela é limitada. Né? Então, assim, o modelo americano, mesmo com os modelos de filtragem que eles têm lá, de software, etc., eles têm pelo menos uma possibilidade de acesso mais ampla, o que traz uma concepção democrática também mais clara. Lembrando que lá tem o Stare Decisis, o Biden Effect, e isso permitiria que, na verdade, o Stare Decisis e o Biden Effect seria o Biden Effect, seria o efeito vinculante nosso aqui da ADIM, por exemplo, e o Stare Decisis seria algo próximo a um erga omnes, vamos dizer assim, um efeito para todos, né? Então, você não precisaria ter o modelo concentrado para suprir essa questão da vinculação da eficácia decisional da Suprema Corte. Então, me causa estranheza isso. Você acaba limitando o acesso à Corte, porque o rol de legitimados são 10 legitimados, né? É muito menor para a DIN, para a DPF e para a ADC, e no difuso a gente tem essa amplitude muito maior. E só mais 2 pontos que eu queria compartilhar da fala do senhor, que é o seguinte. Tem um ponto que eu acho interessante, que você destacou muito bem, que é o fato de que existe um controle muito forte na entrada dos magistrados da Suprema Corte. Realmente existe, a gente sabe que existe esse controle muito forte nesse ingresso dos magistrados na Suprema Corte, que lá não é ministro, é judge, né? Justice, por conta da questão natural, ele é realmente um juiz. Mas também a saída, o impeachment, por exemplo, de magistrado lá é uma situação quase impossível. Sim. A gente teve na história um caso, né, que foi o Pickering, e a pessoa, ele era senil, ele, né, tinha situações controversas em relação à atuação dele, mas é interessante que também o que se discute muito no Brasil hoje de impeachment de ministro, etc., lá é algo bastante complicado de se aplicar na prática, especialmente porque se entende que
o impeachment do magistrado, do juiz de Suprema Corte, poderia afetar a imparcialidade de atuação dos magistrados. Então, interessante como a gente não tem tanto isso aqui, né? A entrada é muito mais fluida, diferentemente do modelo americano, e se discute o tempo todo eventuais impeachments, processos de impeachment em relação aos ministros do STF aqui no Brasil. E para fechar, só em relação aos comentários que você trouxe, tem uma coisa muito interessante nos modelos comparados, não sei se você já viu, na Itália, o modelo de ingresso na Corte Constitucional Italiana, ele se faz de uma maneira realmente democrática, ou seja, 1/3 da corte escolhida pela magistratura, 1/3 pelo executivo e 1/3 pelo legislativo. Isso permite, naturalmente, que você tenha maior acesso. Os poderes vão levar as demandas que eles entendem como interessantes para a corte. Há uma maior democratização no acesso, na escolha dos juízes no Tribunal Constitucional italiano. Então, acho muito bacana. Eu fiz um estudo também comparado em relação a esses modelos de corte. Alguns países africanos têm um modelo muito único no mundo, que é o concurso. A Corte Constitucional tem concurso, que é algo que se discute muito no Brasil. As pessoas, os alunos falam, tem que ter concurso pro Supremo. Eu discordo totalmente, tá? Mas é interessante que existem países no mundo que adotam o modelo de concurso para ingresso na corte de cúpula daquele país. Mas vamos trabalhar um pouquinho aqui o nosso tema da palestra de hoje, que vai debater o constitucionalismo, história, evolução e teorias da atualidade. Eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita, já que a gente fala de constitucionalismo e teorias atuais, é o que é constitucionalismo, né? Acho que essa é a pergunta inicial que tem que ser respondida. E o que seria constitucionalismo? A definição é bastante simples, e a doutora Cristina também destacou muito bem. É um processo histórico, jurídico, político, social, econômico, que leva à criação das constituições. É bem simples a definição. Isso é o constitucionalismo, esse processo que leva a se criar as constituições. E qual é o papel da Constituição? A gente sempre, acho que é uma pergunta que tem que ser levantada. Isso é meio básico. Por que existe a Constituição? E a gente observa fundamentalmente 3 papéis centrais para as constituições. Quais seriam eles? O primeiro, destacado já, limitação do Estado. Limitar o poder do Estado, né? É só pensar no modelo francês, né, pré-Revolução Francesa e pós-Revolução Francesa, a Constituição veio para limitar, né, o papel do Estado, limitar o poder do Estado. O segundo, estruturar o Estado, organizar o Estado. Quando a gente fala de check and balance dos poderes constituídos, a gente está falando de estruturação do modelo de Estado. E o terceiro ponto, a atribuição de direitos ao cidadão, direitos fundamentais. A doutora Cristina destacou algo que eu quero pontuar aqui, que é muito interessante. Quais são as principais matrizes do constitucionalismo no mundo? São 3 principais: francesa, norte-americana e inglesa. A Constituição norte-americana, ela é de a Revolução norte-americana é de 1776, o que se desdobra na Constituição norte-americana de 1787. Da mesma forma, na França, nós temos a Revolução Francesa em 1789, que gera uma Constituição na França em 1791. E tem uma terceira matriz que eu acabei de falar: matriz inglesa, matriz norte-americana e matriz francesa. A matriz inglesa, ela deriva da chamada Revolução Gloriosa, que é de 1688. E algo que eu acho que é importante destacar é o seguinte: com a Revolução Norte-Americana e a Revolução Francesa, automaticamente há a constituição de algo novo que não existia até então, que é a Constituição. Constituição formal. No modelo inglês, diferentemente, com a Revolução Gloriosa, a gente tem uma situação um pouquinho atípica. E já antecipa um ponto que eu acho que é bem importante. É um grande equívoco que algumas pessoas divulgam, que não existe Constituição na Inglaterra. Ela existe, é óbvio que ela existe. A Constituição inglesa é formada por 2 elementos centrais. Quais são? A ideia de common law, né, do costume. Lembrando que o common law aqui em inglês, ele não necessariamente se confunde com o common law norte-americano, tá? São common laws distintos, né? O common law norte-americano é muito baseado em lei de precedente, né? Que inclusive o Brasil acabou de incorporar lá no novo CPC, no 926, 927 CPC, que trouxe a ideia de common lawização do direito civil, né? Alguns autores já estão trazendo essa ideia de common law para o direito brasileiro, com base no CPC.
E também a Constituição inglesa tem algo que é interessante, que são os atos parlamentares com conteúdo constitucional. E aqui eu quero falar o que eu acho que é central. Se nós temos na Constituição inglesa dois elementos fundamentais, que são o common law de matriz inglesa e o ato parlamentar com conteúdo constitucional, a gente não observa o modelo típico kelseniano de pirâmide constitucional. Todo mundo estudou isso na faculdade, eu sei que alguns aqui não são do direito, mas existe um modelo clássico no direito, todo mundo estudou, a pirâmide de Kelsen, em que a Constituição está lá no topo, que não é do Kelsen, né? Mas que a pirâmide está lá no ápice dessa pirâmide. O modelo inglês, diferentemente, ele é flat, ele é linear. Por que o modelo inglês é linear e não piramidal como o modelo kelseniano? Por um motivo muito simples. Como os atos do parlamento têm apenas conteúdo constitucional, eles não têm status diferenciado em relação aos demais atos do parlamento. Então é algo muito particular, porque você tem uma Constituição, ela também é escrita, esse é outro grande erro, se fala que a Constituição não é escrita, ela também é escrita, só que ela é composta por documentos de conteúdo constitucional que estão espalhados no sistema jurídico inglês, junto com o common law. Posso citar aqui alguns exemplos para ficar mais claro. Tivemos em 98 um ato muito importante, uma lei muito importante, que é o Human Rights Act. O Human Rights Act é uma lei de direitos humanos. Uma lei de direitos humanos, naturalmente, compõe esse conteúdo constitucional. Então, uma lei de conteúdo constitucional. Em 2005, nós tivemos um outro ato super importante, que é o Constitutional Reform Act, o ato de reforma constitucional. São todos atos parlamentares que não têm status superior a outros, mas conteúdo diferenciado, formando um modelo constitucional inglês junto com o common law. E aqui eu vou antecipar um ponto que eu acho que também é bem importante, que é o seguinte. O professor Casagrande falou o seguinte, ele falou de maneira extremamente correta, que a jurisdição constitucional, ela surge, o grande marco, né, da jurisdição constitucional, o caso Marbury, nos Estados Unidos, lá no século XIX, 1803, mas ele vem a se expandir fortemente no pós-Segunda Guerra. A gente pega a Constituição Italiana de 48, Alemã de 49, Espanha em 76, Portugal em 78. Agora, como é que você poderia pensar num modelo em inglês de jurisdição constitucional na medida em que você não tem um modelo piramidal? De outra forma, o que é esse controle de constitucionalidade? A definição é muito simples. É uma análise de compatibilidade vertical entre alguma coisa e alguma coisa. Entre o quê? Entre a Constituição e o que está abaixo dela. Isso é, né, meio tranquilo de definir. Se você não tem um modelo piramidal na Inglaterra, como é que você pode fazer essa análise da jurisdição constitucional? Porque você não tem nada acima e nada abaixo. Elas estão no mesmo nível. E aí, por que eu falei isso? Porque nós tivemos semana passada ou retrasada um caso que, para mim, vai ser paradigmático daqui a 30 anos. Assim como o Marbury é o grande paradigma norte-americano, né? E global, quando você estuda o modelo de jurisdição constitucional, a gente vai ter, no modelo inglês, lição de semana passada ou retrasada, o futuro grande caso da Inglaterra, que é o caso Miller. Como é que foi esse caso? Aí eu quero destacar um pouquinho. O nome é Miller versus primeiro-ministro. Como é que foi o caso? Foi bem interessante. Vocês viram que teve a discussão sobre a suspensão da atividade parlamentar na Inglaterra, por conta do Brexit, né? Então, ou seja, teve mudança do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson entrou, e é uma prática comum na Inglaterra, tá? Quando o primeiro-ministro entra, há uma suspensão do parlamento, é normal isso, para que você componha gabinete, estruture, né, a sua atuação como primeiro-ministro. Isso é super normal na Inglaterra, não tem nenhum problema em relação a isso. Só que ele, espertamente, ele suspende o parlamento por 1 mês e meio, salvo engano. Por que ele suspende o parlamento por 1 mês e meio? Porque o que ele queria, na verdade, era esperar o prazo final do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, que vai ser agora, 31 de outubro. Se ele suspende a atuação do parlamento por 1 mês e meio, quando fosse retomar a atividade parlamentar, já estaríamos
à beira do Brexit. E aí, pela primeira vez, uma demanda dessa natureza chega na Suprema Corte. Algo importantíssimo que eu não falei, mas eu vou falar agora. A professora Cristina destacou muito bem que a Magna Carta é de 1215. A Suprema Corte do Reino Unido, ela foi criada em 2005 e foi implementada em 2009. Não havia Suprema Corte no Reino Unido até 2009. Nós temos 10 anos só de Suprema Corte no Reino Unido. Desculpa, com uma história como a Inglaterra, 10 anos é um dia. Né? Então, 10 anos de corte atuando, a corte fala o seguinte: a suspensão da atividade parlamentar pela rainha, a pedido do primeiro-ministro, ela viola a razoabilidade, ela não é razoável. Porque faz parte do sistema britânico a deliberação parlamentar. É irrazoável. E olha que interessante, quando você fala que algo é irrazoável, na verdade você está fazendo o seguinte, você está fazendo uma análise de common law britânico. É o common law atuando. A noção de razoabilidade é a deriva da Constituição norte-americana e anglo-saxã, do devido processo legal. Então, quando a corte faz uma análise de um ato da rainha a pedido pelo ministro, o que a gente está fazendo, na verdade, é uma análise de razoabilidade que compõe o common law e, portanto, é um controle constitucional na Inglaterra. Esse caso vai ser o grande caso em inglês daqui a 30 anos. Vocês podem escrever isso. Mas vamos voltar aqui um pouquinho para o constitucionalismo e seguir em relação ao tema. Bem, eu falei então que nós tivemos 3 revoluções liberais, norte-americana, francesa e inglesa. 2 delas, a gente já pode observar algo central. A Constituição vem com um papel de ruptura com o modelo anterior. Né? A Constituição inglesa, ruptura com o modelo inglês, a Constituição francesa, com ruptura com o modelo monárquico. E olha que interessante, eu falei que a Constituição norte-americana é de 1787. Por que a Constituição foi criada? Formalmente falando, como a nossa. Porque o modelo inglês não tem esse tipo de modelo. Então, quando há a Revolução Norte-Americana, a ideia principal foi de ruptura com o que se tinha antes. O modelo inglês é o quê? Parlamentar. Como é que se cria o modelo norte-americano? Presidencialismo. Se cria uma Constituição formal e escrita, diferentemente do modelo inglês, para mostrar essa ruptura em relação ao modelo anterior. O modelo inglês ele é unitário, é um Estado unitário. No modelo americano se cria a federação. Primeira federação do mundo, mudando a concepção de Estado. Então, esse movimento do século XVII e século XVIII, que leva às constituições, ela leva outros fatores em paralelo. Ruptura com modelos anteriores, modelo de Estado que é reconfigurado. E há uma relação direta nesse momento que eu quero fazer agora, que é super importante, que é o seguinte. Nós temos o constitucionalismo moderno, criado através de revoluções liberais. Nós temos a criação do Estado de Direito, nesse primeiro momento. O que é o Estado de Direito? É o Estado limitado pelo direito e pela Constituição. E temos também a criação dos direitos fundamentais de primeira dimensão. Que significam o quê? Significam que o Estado deve se abster de violar certos direitos. Exemplo, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Há um não fazer estatal nesse primeiro momento. Né? Então a gente cria esses direitos do cidadão e há uma ruptura em relação ao modelo anterior. Quero destacar algo também importante, que é o seguinte. Eu falei que o constitucionalismo surge nesse momento histórico, século XVII, século XVIII. Alguns autores, cito aqui um em particular, o Marcelo Neves, o Zé Aderso também cita essa questão, falam de algo chamado constitucionalismo antigo. Eu até não concordo com isso, não sei se eu concordo. Eu acho que não há um modelo antigo de constitucionalismo, mas alguns autores defendem. Dizendo o quê? A Magna Carta, por exemplo. A Magna Carta, na minha percepção, ela não se enquadra como um modelo constitucional típico. Assim como os modelos da antiguidade, na Grécia, em Roma, não se enquadram como um modelo constitucional típico. Explico por quê. Vamos dar alguns exemplos. Na Grécia, Aristóteles, por exemplo, na Grécia, entendia que a polis
a politeia, a estruturação da cidade era a Constituição. Aí você fala, mas por quê? Eu acabei de definir o seguinte: o constitucionalismo tem 3 fatores centrais: estruturar o Estado, limitar o poder do Estado e também atribuir direitos. Tem outros fatores, mas os 3 principais são esses. Quando você tem as normas organizativas da cidade, na verdade você tem um embrião, alguma coisa ali próxima a uma Constituição. Outro exemplo, quando você tem as chamadas grafeis, que são ações públicas gregas para garantia de direitos, na verdade estamos trabalhando com uma ideia de ações públicas para assegurar direitos, que é algo muito próximo que a gente tem hoje no nosso modelo constitucional. Em Roma, a gente tem a famosa res publica, da onde deriva a ideia de república atual, a coisa que não é de ninguém, que não pertence a alguém em particular, que é de todos. Então, alguns conceitos da antiguidade, da Idade Média e da modernidade, nós podemos encontrar alguns elementos constitucionais. Mas por que esses modelos não são constitucionais típicos? Explico por quê. Na Grécia e em Roma, como todos muito bem sabem, nós tínhamos um problema de exclusão, né? Nem todo mundo era cidadão. O estrangeiro não podia gozar de direitos, os escravos não gozavam de direitos, as mulheres, crianças. Então, era um modelo extremamente excludente. Falar de uma Constituição moderna na antiguidade é dizer que você tinha uma universalidade constitucional, o que não é verdade. Assim como a Magna Carta. A Magna Carta, ela é um pacto, na verdade, entre nobreza, clero e o rei. Ela não é aplicada naquele momento universalmente. Ela é limitada no escopo. Eu acho muito claramente que a Magna Carta é um pacto constitucional e ela é um embrião do constitucionalismo, mas não vejo a Magna Carta como Constituição. É até interessante isso, alguém falou de mutação. Se você entender a Magna Carta hoje, em 2019, eu até posso vê-la como algo... Não posso vê-la, não. Ela é algo constitucional. Ela tem uma roupagem constitucional hoje. Por quê? Porque a Magna Carta ela evolui no tempo. E os direitos que estão ali previstos hoje são amplamente aplicados. Então, sim, falar que hoje a Magna Carta tem status constitucional, beleza. Falar que naquele momento de criação ela era uma Constituição, eu tenho minhas sinceras dúvidas. Vejo como um embrião de constitucionalismo, mas não como uma Constituição. Mas vamos avançar um pouquinho aqui no tempo e eu quero chegar no meu tópico, que é o transconstitucionalismo. Vamos lá. Nós tivemos esse primeiro momento, carta de conteúdo liberal, revoluções liberais, criando as constituições com direitos fundamentais, de primeira dimensão, limitando o papel do Estado. E o constitucionalismo não é um constitucionalismo. São constitucionalismos. Porque nós temos mais de um constitucionalismo. O que a gente vê nesse momento histórico inicial é a primeira passagem do constitucionalismo. E ele continua evoluindo. No começo do século passado, em particular no México, em 17, e na Alemanha, em 19, com Weimar, nós criamos um modelo social de constitucionalismo. Então, a Constituição mexicana de 17, a Constituição de Weimar, na Alemanha, em 19, cria um novo modelo constitucional, um modelo de constituições sociais, que o Brasil incorpora, na era Vargas, na Carta de 34. Então, o Brasil pega esse modelo social e incorpora. Nesse marco histórico, nós também temos algo super interessante, que é a criação dos famosos direitos fundamentais de segunda dimensão, que são direitos prestacionais, são direitos que demandam atuação positiva do Estado. Para quem não é do direito, vamos lembrar aqui, saúde, educação, assistência, previdência. São direitos que até então não eram pensados nesse plano constitucional. Até o professor Rodrigo vai falar que, possivelmente, que em Weimar tinham direitos sociais, mas não eram efetivados pelas cortes, porque as cortes não podiam implementar... Não havia jurisdição constitucional, exatamente. Só em 49, com a carta pós-guerra, que se começa a se debater essa possibilidade de enforcement pelas cortes dos direitos sociais. Mas há, nesse primeiro momento, a constitucionalização dos direitos sociais, dos direitos de segunda dimensão. Isso foi uma mudança enorme na discussão constitucional. Como eu disse,
Não se fala de constitucionalismo, mas constitucionalismos. E ele continua evoluindo no tempo e espaço. E aqui chego aonde é o tema que eu quero trabalhar. O pós-Segunda Guerra, ele é marcado por novos constitucionalismos. E eu falo novos constitucionalismos porque eu não gosto de usar a expressão neoconstitucionalismo. Eu acho que neoconstitucionalismo é um dos novos constitucionalismos. Perfeito? Então, o que acontece no pós-Segunda Guerra? Diversas coisas. Tá? Vamos trabalhar aqui 3 modelos constitucionais que eu acho que são importantes se discutir no pós-Segunda Guerra. Bem, primeiro deles, desses novos constitucionalismos, o famoso neoconstitucionalismo. O que é isso? Não tem como definir porque o próprio Barroso fala que o neoconstitucionalismo ele é um ideário difuso. Tem várias questões que são enfrentadas nesse modelo neoconstitucional. Mas a gente pode elencar alguns elementos do neoconstitucionalismo. Bem, há uma ascensão principiológica, né? O Dworkin, por exemplo, fala que as normas agora são divididas em 2 tipos de norma. Agora não me bate não, tá? Norma-regra e norma-princípio. A norma-regra é aquela que é a mais fechada, que é solucionada pelos critérios clássicos de solução de conflitos entre normas, né? A especialidade, temporalidade, a hierarquia. Então, as normas-regra são aquelas que são diretas, que não tem muita discussão jurídica. Ou aplica ou não aplica. Eu sempre falo um exemplo que é bem singelo, mas acho que ilustra muito bem o que eu quero dizer. Tem lá a regra, é proibido passar no sinal fechado. Isso é uma norma-regra. E tem uma outra regra dizendo, é permitido passar no sinal vermelho após 10 horas da noite. Uma norma especial prevalece em relação à norma geral. Uma grande dificuldade de solução. Então, o Dworkin fala que é o tal do all or nothing. É o tudo ou nada. Ou aplica a regra, ou não aplica a regra. Não há situação intermediária. A outro tipo de norma é a norma-princípio. Essa é um pouquinho diferente. Porque ela é mais abstrata, mais aberta. E a solução para a questão principiológica se dá a partir da ideia de ponderação entre princípios, valores ou interesses em jogo. Tá? Aqui faço uma crítica que eu acho importante a se fazer, que é o seguinte. É muito comum hoje no Brasil solucionar qualquer questão por meio dos princípios. A solução de qualquer caso se dá por meio principiológico. Mas, na verdade, vamos ser sinceros, muitas vezes há uma regra posta que solucionaria o problema. Então, acho que a gente tem que começar a ter uma preocupação de olhar o direito posto para depois solucionar os chamados casos difíceis. Tem um exemplo que a gente estudou no doutorado da UERJ, há um tempo atrás, que eu acho fantástico trazer aqui em sala, que é o seguinte. Alguém propôs uma ação civil pública lá no Sul, não lembro se foi Rio Grande ou se foi lá em Curitiba, não lembro, mas foi no Sul, pedindo o seguinte, eu quero que se dê melhor situação carcerária para os presos. Até aí eu acho que todo mundo quer, né? Acho que é meio óbvio, né? Até o Supremo declarou, há pouco tempo atrás, na DPF 347, o famoso estado de coisa inconstitucional, não sei se vocês acompanharam isso, em relação à situação carcerária, né? Então, a situação é tão calamitosa a situação carcerária no Brasil que o Supremo declarou como estado de coisa inconstitucional. Por quê? Porque houve uma violação massiva a direitos fundamentais, sequenciais e reiterada, a ponto do Supremo entender que houve um estado de coisa inconstitucional, incorporando um modelo que é da Colômbia, né? A Colômbia que trouxe essa ideia do estado de coisa inconstitucional, e o Supremo importou ao julgar a DPF 347. Mas, nessa ação civil pública que teve lá no Rio Grande do Sul, no Sul, se pedia, então, para melhorar a situação carcerária dos presos. E aí se pedia, em particular, que houvesse ali um tamanho mínimo de metragem. Olha que situação realmente bizarra, né? Uma metragem mínima para o preso poder ficar na cela, que ele possa ter um espaço, né, de circulação. Porque hoje, né, é uma lata de sardinha a cela. E o juiz fala o seguinte, defiro o pedido e, com base na famosa e sempre utilizada dignidade da pessoa humana, eu vou permitir que os presos tenham melhor situação carcerária. Só que, na verdade, pessoal,
tem um dispositivo na LEP, na Lei de Execução Penal, que já fala o tamanho de metragem que cada preso deve ter numa cela. Então, a solução para essa ação não precisa passar por questão principiológica. Ela pode ser solucionada tranquilamente por modelo de regra, que está posta. É só cumprir o que está na norma. Então, é só esse ponto que eu quero destacar. Hoje, se tem uma febre, hoje não, já há algum tempo, se tem uma febre principiológica e se esquece que também tem que se observar para o direito posto. O direito posto é importante. Muita coisa. Tá? Então, seguindo mais um pouquinho. Então, a gente falou aí desse neoconstitucionalismo, essa ideia da principiologia, etc., e outros fatores. O Barroso fala algo muito interessante. Ele fala o seguinte, esse movimento neoconstitucional tem, como eu falei, diversos fatores. Falei aqui a principiologia, ele fala de uma nova leitura constitucional, ele fala de algo que o professor Casagrande comentou, que é a expansão da jurisdição constitucional. Então é importante destacar isso. Isso é bem importante. O pós-Segunda Guerra, ele é marcado claramente por uma expansão de cortes constitucionais ou de Supremas Cortes. Só para citar alguns exemplos. O professor Casagrande comentou, né? A Itália, na Carta de 48, ela prevê a criação de uma Corte Constitucional. A Carta de 49 na Alemanha também prevê a situação de uma Corte Constitucional depois que é implementada em 51. A Alemanha 51 foi implementada, né? 51. 49 na Constituição, 51 foi implementada. Temos também o modelo espanhol e português. Portugal, em 76, Espanha, em 78, também criam constituições com previsão de cortes constitucionais. E esse modelo se expande para toda a Europa. Toda a Europa. Eu trouxe esses 4 países por algo bem interessante. Os marcos históricos são muito claros. Itália, 48, Alemanha, 49, Portugal, 76, Espanha, 78. São marcos de ruptura com regimes autoritários. Nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, franquismo na Espanha, salazarismo em Portugal. Ou seja, é muito claro que se observa como reação ao fim do autoritarismo a criação de cortes constitucionais. Cortes que garantam a efetivação de direitos. Só que também, pessoal, nesse mesmo momento histórico, passa a haver a criação de outras cortes constitucionais que não necessariamente, eu vou refazer minha frase, que não são cortes constitucionais do modelo kelseniano, uma corte apartada do sistema, mas sim de Supremas Cortes. Isso tem na Suíça, Luxemburgo, Noruega. Quase todo país europeu incorpora um modelo de controle de constitucionalidade. E até digo algo que é muito interessante, porque os manuais não falam isso, que tem um autor chamado Tom Ginsburg, um autor norte-americano, que fez um estudo mapeando a Europa inteira em relação aos modelos constitucionais que tem lá. E o Ginsburg fala o seguinte, o modelo prevalente hoje na Europa é um modelo de controle difuso e não concentrado. Porque quando você pensa na Europa, você fala assim, um modelo concentrado de matriz kelseniana, começou na Áustria em 20, se expandiu lá na Alemanha, Itália, Espanha, Portugal. Só que hoje, num estudo comparativo, o Ginsburg prova que tem mais países com modelo de controle difuso do que concentrado. Outro ponto importante, pessoal, e aí eu vou chegar no meu ponto principal. Tem meia hora? Tá, ótimo. Eu estou contando aqui, viu? Estou atento. Tem um autor muito famoso, que não é do direito constitucional, mas do internacional, que é o Cansado Trindade. E ele tem uma expressão muito feliz, que eu acho que é bom que vocês saibam, que o pós-Segunda Guerra é considerado a era dos tribunais. Por que o Trindade fala que temos a era dos tribunais no pós-Segunda Guerra? Porque eu acabei de falar que tem uma expansão de cortes constitucionais, Supremas Cortes, pela Europa toda. O modelo americano já tinha Suprema Corte, o Brasil já tinha modelo de Suprema Corte. É verdade. Começa com Nuremberg, fato. Mas nós também observamos nesse momento histórico a criação da Corte Europeia de Direitos Humanos,
que é de 50. Logo após a Segunda Guerra, se cria uma corte, não mais uma corte dos países europeus, mas uma corte supranacional, acima dos países, a Corte Europeia de Direitos Humanos. Se cria também, nesse mesmo momento histórico, um outro tribunal super importante na Europa, que é o Tribunal da União Europeia. Pessoal, não é a mesma coisa. Eu vou avançar em relação a essas cortes supranacionais. E aí fecho com o meu ponto. O Tribunal da União Europeia, como o nome mesmo diz, é um tribunal que se aplica aos países que fazem parte da União Europeia. Não são todos os países europeus que fazem parte da União Europeia. Já a Corte Europeia de Direitos Humanos, ela não só é aplicada aos países europeus, como também, é que interessante, alguns países que não estão na Europa, propriamente dita, como a Rússia, que está na Eurásia, fazem parte da Corte Europeia de Direitos Humanos. Então ela tem um espectro muito mais amplo do que o Tribunal da União Europeia. E elas são criadas em momentos muito próximos. Avançando um pouquinho, aqui no sistema interamericano, que o Brasil submete, em 69 se cria a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica, que vem a prever a criação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então começa a haver, e por isso a Trindade usa a expressão era dos tribunais, começa a haver uma expansão de cortes de direitos humanos. Então, em paralelo às cortes constitucionais, existe a criação de cortes de direitos humanos. E aí chega ao ponto que eu quero trabalhar. Em 7 minutos. Que é o seguinte. Com essa expansão de cortes pelo mundo, tanto transnacional como local, a gente passa a ter um problema muito sério, em especial por conta da globalização. O pós-Segunda Guerra é marcado muito fortemente pela globalização. Há não só a globalização, mas criação de sistemas regionais, como, por exemplo, o europeu, com a ideia central, tudo bem, até concordo, de criar a paz. A ideia desses sistemas é evitar novas guerras. Mas acabam sendo sistemas de tutela de direitos humanos. Então nós temos os 3 principais sistemas de direitos humanos. Quais seriam? O nosso, interamericano, o europeu e o africano. Temos outros, o asiático, mas os 3 principais são esses. Então começa a haver um debate muito claro, em especial por conta da globalização, entre cortes supranacionais, cortes domésticas, cortes dos países, e entre cortes domésticas. Para pegar aqui o que o professor Casagrande comentou, para ficar no modelo americano, vamos lembrar do caso Roe versus Wade, que se debateu o aborto nos Estados Unidos. O caso Roe, a Suprema Corte americana, volta e meia, né, volta ao debate do aborto nos Estados Unidos, mas, olha que interessante, questões complexas, elas passam a ser enfrentadas por mais de uma ordem jurídica. De novo, o caso do aborto. O caso do aborto, muito claramente, foi debatido nos Estados Unidos. O Brasil debateu no aborto do anencefalo. Todo mundo acompanha esse caso, imagino eu. Hoje tem a DPF 442 discutindo o aborto até 3 meses no Brasil. O ministro Barroso e a turma que ele faz parte admitiu em habeas corpus a não criminalização do aborto até o 3º mês. E esse debate é travado permanentemente na Europa, tanto pelas cortes locais como pelas cortes europeias. Qual o problema disso, pessoal? Começa a haver um conflito muito claro entre situações que são muito parecidas. E aí deixa eu pegar um pouquinho o modelo europeu, porque fica mais fácil para se visualizar. Se um país proíbe o aborto, como a Irlanda proibia, por exemplo, e a pessoa quer fazer um aborto, o que ela faz? Ela pega um trem, um avião, e vai para um país como a Holanda, que admite. Então, começamos a enfrentar um problema de necessidade de não insulamento, de não isolacionismo. Porque se você se isolar no debate global, com a globalização é muito fácil o fluxo, tanto de ideias quanto de pessoas. É isso.
E aí, lembrando a questão que você comentou no começo da sua fala, tem uma frase famosa na Revolução Francesa, que é o seguinte: não se mata ideias com balas de canhão. Não se mata ideias com balas de canhão. As ideias circulam. As questões vão circular. Hoje a gente tem acesso à internet amplo. As questões que... Pessoal, acabei de falar de uma decisão tomada pela Corte do Reino Unido agora, semana passada. Isso é impensável há 30 anos atrás. O debate global é muito forte. As questões são enfrentadas por mais de uma corte, por mais de um sistema. Hoje a discussão é multissistêmica, tanto por cortes domésticas como por cortes supranacionais. Tem uma expressão muito feliz, até publiquei um artigo sobre isso, que é o seguinte: hoje se encontra uma ideia de desfragmentação sistêmica. O que é uma ideia de desfragmentação sistêmica? Obrigado. Os sistemas não podem mais ser fragmentados. Tem que se buscar uma uniformidade maior na discussão global. E aí, pessoal, eu vou trabalhar a minha concepção sobre como você pode tentar minimamente sanar esse problema do fluxo global e do problema decisional que não é uniforme no debate global. E aí eu trabalho com 4 teorias que são muito próximas dos debates que o Marcelo Neves trabalha e outros autores trabalham. Eu primeiro uso uma expressão que eu chamo de neoprovincianismo judicial. O que é o neoprovincianismo judicial? É muito simples. É a ideia de que o país não pode se isolar no debate global. Por quê? Porque senão ele vira uma província. Ele fica isolado da discussão jurídica por outros países. Então, ele não pode se isolar na discussão jurídica. Ele não pode ser uma província, uma ilha jurídica. A segunda teoria que eu trabalho é uma ideia de neocolonialismo jurídico. Aí é o oposto. O que é o neocolonialismo jurídico? É a ideia simples e pura de uso de decisões estrangeiras pelas cortes. Ou seja, modelo americano é muito interessante, modelo alemão é fantástico. Então vamos utilizar tudo que eles têm e incorporar aqui. Isso é muito comum no Brasil. Eu acho péssimo. Porque se você usar, você está sendo colonizado juridicamente por outros países sem adaptabilidade necessária ao caso social, à situação concreta que aquele país vive. Temos um terceiro modelo que eu gosto de falar, que acho que é um modelo que a gente usa muito também no Brasil, que é o modelo decorativo. O que é o modelo decorativo? Esse é bom, né, Cristina? Ótimo. O modelo decorativo é um modelo ornamental. Afinal, é muito bonito, né, você citar o mundo inteiro, né? E não tem nada a ver com o que você está debatendo, mas vai citar o mundo inteiro porque você é muito inteligente, né? Você leu obras do mundo inteiro. Então, o modelo decorativo é isso, é um ornamento. Não tem nada a ver com o teu caso. É só para botar ali naquela decisão judicial, no acordo, na sentença, para dizer, olha, eu sou uma pessoa que conhece o mundo todo. E aí temos um modelo que é o que eu acho que é o modelo mais viável a ser utilizado, que é o modelo dialógico. O Marcelo Neves usa a expressão pontes de transição. O que ele quer dizer com isso? Ponte de transição ou modelo dialógico? A lógica, afinal, é a mesma. É que nós temos que trabalhar aproveitando as questões que são trabalhadas por outros países. Pode deixar? Na verdade, eu tenho mais um minuto. Eu estou atento. Obrigado, Cristina. Mas adaptando a situação social nossa. Dou como exemplo, já para o encerramento da minha fala, que o Supremo Tribunal Federal usa muito decisões da Alemanha, dos Estados Unidos. E esquece debates que estão travados por outras cortes super importantes do mundo, como, por exemplo, a colombiana, até que está usando agora um pouquinho mais. A Corte Colombiana, uma corte super importante. A Corte Colombiana é uma das cortes mais progressistas do mundo. Questões como drogas, eutanásia, aborto, a corte enfrentou, assegurando direitos. Diferentemente do modelo holandês, por exemplo, o modelo holandês não tem corte constitucional, que é uma exceção à regra. A Holanda não tem uma corte constitucional que pode fazer jurisdição constitucional. É muito louco isso. Mas usar, por exemplo, modelos da Índia. A Índia tem uma Constituição muito interessante e uma Suprema Corte que tem uma atuação razoável, em especial em questão da ação afirmativa. Então, eu acho que o Brasil, na questão das pontes de transição, não é que ele não tem que olhar para o modelo americano e alemão, ele tem que olhar também. Mas ele também, vou ser redundante, tem que olhar para outros modelos.
e tentar aproveitar, dentro do possível, adaptando, dentro das razões de decidir aqueles casos, como melhor aproveitar a situação para o Brasil. Trazer o debate para cá, buscar, como eu falei, desfragmentar o sistema jurídico, buscar uniformizar a discussão global. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado.